Boa tarde, sejam bem-vindos. É muito bom tê-los aqui para aprender um pouquinho mais sobre aromaterapia, sobre os benefícios dos óleos essenciais. E na tarde de hoje, eu, a Gabi e a Vanessa, a gente pensou em trazer para vocês algumas informações sobre as novas opções de kit de LRP. E a doTERRA no final do ano passado, eles divulgaram, né, essas opções em que são montados kits com produtos com um desconto bastante grande. E esses kits, eles vão trabalhar três demandas em especial, né? E aí a gente tem uma aula já que foi gravada com um material bem completinho, explicando para vocês como é que foi pensado, né, esse programa de desconto, que dentro do LRP você vai fazer um cadastro para que esse material seja apresentado para você por 3 meses, seja entregue, né, para você por 3 meses. Você mantendo esse cadastro, ele repete. Ou, né, você solicitando o cancelamento desse, você pode solicitar um outro kit para abordar uma outra demanda. Então, como algumas pessoas, ali a gente tem a junção de vários produtos, foi feita uma proposta, então, de que a gente apresentasse o que esses kits vêm trabalhar, né? E aí, a gente conversou e decidimos fazer uma aula, então, sobre não o produto em si, mas o que esse kit ele vai trazer para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, né? Então, a doTERRA, com toda a ciência que envolve, né, os seus produtos e todo o conhecimento que eles têm, eles montaram esses kits pensando, né, em bem-estar emocional. Então, tem o kit emoções, tem o kit conforto, que é para tratar principalmente dores, né? Pessoas que têm problemas de dores articulares, dores musculares. E também o kit proteção, que ele objetiva melhorar os nossos sistemas corporais, dar um suporte aos nossos sistemas corporais para que a gente tenha uma maior imunidade. Então, a gente se mantenha mais protegido. Então, a gente vai fazer um ciclo de 3 aulas. A aula de hoje é a primeira aula desse ciclo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o kit emoções, né? Pensando, então, o que eu posso experimentar em meu caminho para que eu tenha mais equilíbrio e saúde. Esses 3 kits foram montados e pensados para justamente você ver qual é a sua primeira, né, o seu primeiro objetivo, né? O que mais a minha família precisa, o que mais eu preciso, né, neste momento. Só para confirmar, tu está no slide 2? Sim. O que tem a nossa foto. Isso, tá. Isso aí. E aí, né, então, qual é a nossa demanda? Então, a gente precisa, com mais urgência, trabalhar a questão da imunidade, a gente precisa trabalhar alguma questão de conforto muscular, de dores musculares e articulares, ou o que está pegando agora no momento são as questões emocionais. Então, pensando nisso, né, você pode aderir a um desses kits e trabalhar durante 3 meses, obter, né, receber produtos na sua casa que vão te auxiliar a trabalhar essas 3 demandas. Esse aqui é o material da Camila Paim, da aula que ela fez, né? A capinha do material. Quem tiver interesse e precisar, pode entrar em contato solicitando esse material. Ela divulgou o PDF com tudo explicado, mostrando como isso é vantajoso em termos financeiros, né? Como que isso pode trazer benefício para você que não só quer trabalhar isso para você, para sua família, como também para o negócio, tá? E aí a gente tem, né, descontos que são muito viáveis. E sem contar na questão do desconto, uma facilidade, porque esses kits, eles vão contabilizar sempre a mesma quantidade de pontuação. Então, para você vai ficar mais fácil, né, de completar os seus
100 PVs, 125 PVs também, para aproveitar as campanhas que a Duterra faz, para brindes e tudo mais. Então, você que já é consultor, que já trabalha com a Duterra, e já vem fazendo o seu LRP, você pode aproveitar, né, as informações da aula de hoje, junto com esse material da Camila Paim, para o seu negócio, né? E se você não é ainda, ou se esse não é o seu objetivo, hoje nós vamos entrar um pouquinho no mundo das emoções. Então, hoje a gente começa falando do kit emoções, vamos explicar como são as correlações entre os óleos essenciais, como eles trabalham com as nossas emoções, mais no sentido fisiológico e químico mesmo, né, das respostas químicas do nosso corpo, ok? Então, vamos lá, começando. Talvez a ideia de combinar os óleos essenciais com o estado emocional seja bem nova para você, né? Talvez você nunca tenha pensado em utilizar um óleo essencial para trabalhar as emoções. Ou talvez, né, você já tenha um contato maior com esse mundo e compreenda que já sobre a concepção de cura emocional e o papel dos óleos essenciais nisso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre bem-estar emocional e os óleos essenciais. Bom, um sintoma físico, quando ele se apresenta, como, por exemplo, uma dor articular, uma dor de cabeça, quando ele se apresenta, ele gera um sofrimento, e esse sofrimento a gente busca solucionar, né? Busca alguma coisa que solucione esse sintoma físico, para que a gente evite ou diminua ou não passe mais por esse sofrimento. Como a gente está falando dos óleos essenciais, então qual óleo pode me ajudar? A pessoa chega para você, ou você próprio pensa assim, sofro de dor de cabeça. Que óleo essencial eu posso ajudar? Depende muito. Sempre é interessante, é importante, quando você tem um sintoma físico, você verificar algum padrão emocional que esteja vinculado à sua rotina, ao seu cotidiano, à sua vida. E também ao perfil emocional da pessoa. Não só o perfil, como algum acontecimento que gere um estresse, né? uma alteração de humor, alguma coisa que esteja acontecendo na sua vida, na sua rotina, que possa ter desencadeado esse sintoma físico. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre de dor e ela é impaciente, ela vai ter uma indicação de óleo diferente, pode, né, ter uma indicação de um óleo essencial diferente daquela pessoa que sofre da mesma dor, do mesmo sintoma físico, mas ela tem um perfil emocional resignado. Ou uma pessoa que sofre de dor de cabeça, ela pode ter uma indicação diferente se ela tem um perfil energético daquela pessoa que tem um perfil emocional esgotado, cansado. Muito, inclusive, isso é de extrema importância no momento que você vai utilizar o óleo essencial, porque ele pode, inclusive, fazer o efeito contrário, quando ele é feito a indicação dele ou o uso dele sem pensar nas questões emocionais. Então, é muito importante, né, uma reflexão, uma avaliação ou uma anamnese sobre como que é o perfil emocional dessa pessoa. Dentro do pilar, né, das emoções, das terapias, da terapêutica como um todo, a gente observa 3 principais pilares, né, emocionais. O quanto a pessoa ela tem, né, dentro daquilo de como ela reage às coisas, de como é a rotina dela, de quais são os problemas que ela relata, geralmente isso está vinculado a situações de estresse, depressão ou ansiedade, e na maior parte das vezes na mistura disso, em maiores e menores proporções. Então, isso é muito importante, né, ser considerado, o que a pessoa está vivenciando, como ela está vivenciando no lado emocional, para poder fazer a associação do óleo essencial, as correlações de quais óleos essenciais serão interessantes para tratar um sintoma físico. Por que a gente falou sobre isso, né? E aí, como a gente vai falar sobre as emoções hoje, sobre bem-estar emocional, e sobre a ciência e a química por trás
dessas correlações entre o óleo essencial e o bem-estar emocional e a saúde física. Então, isso está tudo integrado, né? Nós temos gravada algumas aulas que trabalharam, né, de com outra abordagem, mas sobre esse mesmo tema, tá? Então, a gente entende, né, que não somos somente o corpo físico, e quando alguma doença é expressa no corpo físico, ela certamente ela já veio, ela traz uma carga, né, alguma coisa que levou a ela ser expressa do padrão emocional ou de situações que causaram algum trauma, algum processo emocional de produção de emoções ruins no corpo. Vamos ver aí como é que essas coisas se desenrolam na fisiologia. Tá passando os slides? Tá, né? Vamos lá. Agora eu estou no slide bem-estar emocional. Tá passando, Gabi? Certinho, né? Bom, não é recente os estudos, né? Os esforços científicos que vêm sendo feitos já são de longa data, e eles comprovam essa correlação significativa entre a saúde emocional e física. O corpo libera várias substâncias químicas em resposta às emoções. Então, se a gente tem emoções edificantes, como a alegria, um momento de felicidade extrema, ou uma sensação, um sentimento de gratidão, isso faz com que o nosso corpo produza substâncias como serotonina, dopamina, ocitocina, que são substâncias químicas que nos geram prazer, que nos geram felicidade, que melhoram o nosso humor, que nos mantêm mais calmos, mais tranquilos, que nos fazem pensar melhor, não sermos tão reativos. Por outro lado, quando nós vivenciamos emoções ruins, como, por exemplo, o estresse, nosso corpo produz substâncias, como o cortisol, que nos fazem ter respostas fisiológicas, como batimento cardíaco acelerado, dores de cabeça, sensação ruim no corpo, falta de ar, e outras sensações, né, como medo, ansiedade, estresse, depressão, e outras respostas fisiológicas do nosso corpo frente a essa emoção ruim. Então, isso é uma coisa que já é conhecida. Uma emoção ruim, um produto químico que gera um efeito fisiológico ruim, um desequilíbrio no nosso corpo, ok? Enquanto uma emoção boa, substâncias químicas que fazem a função celular, que permitem a homeostase, o equilíbrio das funções celulares, que resultam em respostas fisiológicas positivas para o nosso corpo. E aí, um estresse emocional, seja ele agudo ou crônico, ele tem efeitos profundos no corpo. A gente já trouxe informações sobre isso também, né? Sobre como o estresse ele atua no corpo. E a gente tem que considerar que a nossa vida, a nossa rotina, né? Nos últimos anos, são raras as pessoas que já não se sentiram, né? Submetidas a uma situação de estresse. E aí, às vezes, uma situação de estresse muito dramática, um trauma, que é o estresse agudo, ou, por exemplo, o estresse crônico. Uma rotina de trabalho que é muito estressante, aquilo vai todo dia, dia a dia, trazendo, fazendo com que o nosso corpo produza dia a dia essa quantidade de cortisol, né? Esses outros compostos químicos que são ruins, que vão desestabilizar o nosso corpo. Com o passar do tempo, né, a gente começa a apresentar problemas digestivos, falta de sono, dificuldades, problemas relacionados ao sono, doenças cardíacas, que estão, então, cientificamente já correlacionadas a emoções como tristeza, ansiedade, depressão, e que, com o passar do tempo, também prejudicam o sistema imunológico e todos os sistemas corporais. Quando a gente falar do kit proteção, nós vamos voltar, né, nesse ponto aí, porque a gente vem falando, então, sobre coisas que desestabilizam o nosso corpo, desregulam o nosso corpo, tiram o equilíbrio.
E isso faz com que o nosso sistema imunológico não entenda direito o que ele precisa fazer. E aí vem todos os problemas de imunidade, doenças autoimunes, né, baixa imunidade e suscetibilidade a outras doenças também. Nesse slide aqui, então, às vezes, né, a maior parte de nós já conseguiu, em algum momento, né, fazer essa associação, né? Ah, eu estou com uma baixa imunidade porque eu tive um desgosto, eu tive um acontecimento ruim, né, na minha família, e aí eu tive, na semana seguinte, eu adoeci. Então, né, como o estresse afeta o nosso corpo? Ah, eu tive uma situação muito dramática no meu trabalho, e aí no dia seguinte parecia que um caminhão tinha passado por cima do meu corpo, eu estava com dor no corpo todo, dores musculares, dores de cabeça, insônia, fadiga, pressão alta, às vezes é de imediato, né? A pessoa sofreu aquela situação de estresse, ela já tem um pico de pressão, né? Ganho de peso, depressão, todas circunstâncias fisiológicas, né? Doenças do nosso corpo físico que estão relacionadas ao nosso emocional. Como as emoções podem afetar as funções corporais em nível celular? Bom, a gente já falou um pouquinho sobre biocompatibilidade dos olhos, né, como que eles funcionam, mas aí vamos ver, né, agora do funcionamento das células como um todo. Nossas células, elas apresentam na sua membrana celular, ou seja, naquela película que vai ligar ela ao seu ambiente externo, algumas moléculas receptoras, né? Algumas substâncias que são receptoras. E o que está no ambiente externo, que chega, que se coloca frente a essa célula, que encosta, que permeia essa membrana celular, são chamadas de moléculas sinalizadoras. A ligação, a junção entre essas moléculas sinalizadoras e os receptores leva à comunicação celular. Então, é uma forma da célula se comunicar com o meio externo. A célula precisa disso a todo momento, né? Nós somos um corpo formado por sistemas, então a maior parte dos nossos hormônios são secretados, né, em glândulas específicas, e isso precisa permear a corrente sanguínea, e esses hormônios precisam chegar nas células para sinalizar aquela célula, por exemplo, na questão da fertilidade, que ela tem que liberar o óvulo, né, no momento da ovulação. Só um exemplo. Então, isso acontece conosco em todo momento do nosso corpo, né? Nós temos esse sistema, que é como se fosse uma chave, uma fechadura, de uma molécula sinalizadora que se liga a um receptor celular, e isso faz com que, lá dentro, no núcleo celular, seja desencadeada uma resposta celular, certo? E aí, geralmente, é a produção de uma outra substância que vai desempenhar uma função celular. Isso é um equilíbrio, né? Uma coisa fisiologicamente natural do nosso corpo. Essas moléculas mensageiras podem ser neurotransmissores, hormônios, mas também podem ser coisas que são naturais, né, do nosso corpo, mas também podem ser coisas que são necessárias, por exemplo, no momento de desequilíbrio, como um medicamento, ou coisas que são adversas ao nosso corpo, né? Uma toxina ou um vírus, né? Uma parte de um vírus que vai se conectar ali e vai alterar as funções celulares, vai gerar uma doença, tá? Então, existem dois tipos de moléculas, as endógenas, que, como, por exemplo, já citei a serotonina, são produzidas no corpo e podem ter impacto nas emoções. Então, a gente tem várias moléculas endógenas que são produzidas pelo nosso corpo, que têm um efeito nas emoções, no nosso humor, na nossa resposta fisiológica. E também essas moléculas mensageiras podem ser exógenas, né, que são introduzidas no corpo e podem ter um efeito similar, ou também inibir e bloquear a conexão sinalizador-receptor. E aí a gente tem fontes, né, disso. Pode ser uma fonte de um agente agressor ao nosso corpo, como, por exemplo, uma doença, mas também alimentos, suplementos, medicamentos alopáticos, fitoterápicos e também óleos essenciais. Então, essa ligação, essa comunicação celular, ela se dá, né, não só dentro da gente como organismo, mas também com aquilo que nós absorvemos do ambiente, ok? Então, a gente pode obter essas moléculas sinalizadoras do processo fisiológico do nosso corpo, mas também
introduzir moléculas sinalizadoras no nosso, né, por ingestão de alimentos ou utilização de alguma medicação. Ou outras substâncias, né? Não somente medicação. Vamos lá. O eixo hipotálamo-hipófise é o centro de comando emocional do cérebro. Como nós estamos falando do emocional, né? A gente vem chamar atenção para esse centro, né? Hipotálamo-hipófise, que converte pensamentos e emoções em centenas de diferentes moléculas, especificamente nessas moléculas mensageiras endógenas, que são chamadas de neuropeptídeos. Então, gente, falando, né, sobre as emoções. O nosso corpo percebe algum agente, então ele percebe... né, a gente teve um contato verbal com alguém que nos deixou ansioso, que nos deixou apreensivo. Essa região do nosso cérebro, que comanda os nossos pensamentos e as nossas emoções, faz a gente pensar, isso não foi legal. E essa sensação, essa emoção, né, ruim, essa tristeza, essa raiva que a gente sente, ela faz com que essa região do nosso corpo produza esses mensageiros endógenos, neuropeptídeos, que vão atuar em nível celular, fazendo com que a gente tenha uma resposta de estresse, uma resposta de desânimo, uma resposta de ansiedade, tá? Que vai se traduzir em fenômenos físicos, né? Por exemplo, a ansiedade, a gente pode ter taquicardia, falta de ar, cansaço e assim por diante, conforme eu já falei. Então, essas emoções ruins desencadeadas por estresse e trauma são tidas fisiologicamente como uma ameaça. Biologicamente, o nosso corpo entende isso como uma ameaça, uma coisa ruim, e libera elementos químicos que se ligam aos receptores de célula e afetam a função celular. O hipotálamo acredita que esse estímulo ruim é verdade e determina que seja fabricado esses produtos químicos ruins, e uma cascata química se segue a partir disso, né? Os hormônios produzidos pelo estresse, eles geralmente teriam que ser extravasados, né, gastos, para, por exemplo, uma fuga, você fugir, correr, né? Porque biologicamente, nós somos isso. Mas muitas vezes você está no meio de uma discussão e você não pode, né? A gente não tem mais essa como é que fala? As mesmas coisas que fisiologicamente... fuga ou ataque, né, Liana? Isso. Ou atacar ou fugir. Então, assim, a gente não pode atacar a pessoa, né? A gente não pode agredir, a gente sabe conscientemente que a gente não pode atacar. E também a gente não pode fugir, né? Então, ali desencadeia, vai se acumulando essas substâncias ruins, se acumulando, né? Então, em resumo, essas emoções desencadeiam uma atividade celular e isso vai sendo armazenado. Eu coloquei até entre aspas aqui, né, que essas memórias, traumas, emoções ruins são armazenadas, porque existe realmente um acúmulo dessas substâncias ruins e vai se manifestar como uma inflamação física. Então, alguma parte do corpo vai adoecer, alguma coisa vai acontecer, porque você não está mais em equilíbrio. Não era para o seu corpo estar produzindo aquilo naquela quantidade e não conseguindo metabolizar aquilo. Não conseguindo extravasar isso no ataque, extravasar isso na fuga. Muitas pessoas também vêm como conseguem, né, criar algum hábito para extravasar isso. Por exemplo, a atividade física, né, que biologicamente falando, uma coisa que se assemelharia à fuga, né? Você faz uma atividade física, então você ajuda a liberar, diminuir os níveis de cortisol do seu corpo. Mas algumas pessoas não podem, não conseguem, né? Ou não é suficiente para a quantidade de substância ruim que é produzida, tá? Então, muitos pesquisadores concordam que as doenças físicas são frequentemente o resultado de uma resposta inflamatória emocional ao trauma ou a experiências negativas. Inicia-se com problemas emocionais e desencadeia-se em problemas físicos e doenças. Então, gente, porque eu trouxe essas informações, que são desse livro aqui, Fundamentos Essenciais, né? A gente vai voltar a falar um pouquinho mais adiante,
né, e também vou falar um pouquinho mais agora da biologia do sistema endócrino e neurológico, e o direcionamento disso com relação aos óleos essenciais, né? Como que os óleos essenciais eles podem ajudar? A inalação dos óleos essenciais, então essa substância exógena que está fora do nosso corpo, né? Que a gente pode introduzir no nosso corpo, ele atinge o hipotálamo, produzindo e ativando mensageiros químicos que desencadeiam processos químicos celulares benéficos ao bem-estar emocional. Esse desequilíbrio que foi gerado, ele pode ser retomado, então a gente pode buscar o reequilíbrio inalando um óleo essencial ou utilizando de uma outra substância também, né? A gente sabe que tem vários medicamentos alopáticos, por exemplo, que tratam estresse, ansiedade e depressão, né? Mas nós temos opções dos óleos essenciais, porque eles funcionam exatamente da mesma forma, tá? Os óleos essenciais, por meio da sua biofrequência e dos princípios ativos, ou seja, da química deles, são poderosos agentes bioquímicos para o equilíbrio emocional. Esses compostos, né, que vêm lá da natureza, 100% naturais e puros, eles têm maior biofrequência do que qualquer substância natural consumível. Ah, minha dieta é saudável, eu como super bem, sim, mas ainda assim, né, os óleos essenciais, eles têm um potencial. Ah, eu bebo chá, né, eu faço uso de chá, de ervas medicinais, sim, é ótimo, né? Mas os óleos essenciais, eles têm um poder, né? Eles estão ali concentrados, eles têm uma quantidade de compostos químicos, princípios ativos em alta concentração e podem nos auxiliar. Além da questão da frequência vibracional, que nós já falamos também várias vezes. Elas são consideradas, então, esses mensageiros exógenos ou moléculas sinalizadoras do bem, que levam uma resposta emocional rápida, induzem a bioquímica celular para a homeostase, que é o reequilíbrio frente a situações de estresse ou situações de emoções ruins. Aí a gente fala aqui sobre uma ferramenta de bem-estar, né? E isso está à nossa disposição e ela pode, deve ser utilizada, inclusive, não, né, como a única fonte para a gente fazer um trabalho, um tratamento emocional, mas emparelhada com qualquer programa terapêutico, né? Por isso aqui a gente tem, não só aqui nessa aula de hoje, mas nesse meio dos óleos essenciais, a busca por tantas pessoas que trabalham com terapias, né? Para poder atender melhor os seus pacientes, porque isso é uma ferramenta a mais, e uma ferramenta muito, muito poderosa, quimicamente muito poderosa, né? A ferramenta da medicação alopática, ela também é poderosa, mas ela traz vários efeitos colaterais, dos quais a gente só tem os benefícios colaterais, certo? A gente está falando de substâncias biocompatíveis com o nosso corpo, compatíveis com a nossa célula, que tem efeitos colaterais, somente benefícios colaterais, né? Então, vamos lá. Então, elas devem ser, né, emparelhadas com outros programas terapêuticos, seja eles medicamentosos, médicos ou holísticos, para uma abordagem mais bem-sucedida no equilíbrio e bem-estar mental e emocional, tá? E aí, a gente estava falando, assim, deixa eu finalizar aqui, né, dos kits, né, do kit emoções. Que produtos vêm e o que esses produtos têm de tão especial? Como eles podem ser esses mensageiros do bem, né? Essas moléculas mensageiras do bem para melhorar o nosso bem-estar emocional, tá? Então, eles vão trabalhar basicamente o sistema endócrino, que é o sistema nosso que produz os hormônios, e o sistema nervoso. Então, respostas, né? Estímulo e resposta. Então, basicamente isso, estímulo e resposta, produção e regulação dos hormônios, certo? E aí a gente tem alguns compostos químicos que são chave para pro bom funcionamento do sistema endócrino e do sistema nervoso. Nesse slide aqui, que é lá do Instagram do Terra Science, mostra, né, os principais pontos, né, do nosso corpo que são responsáveis pela produção hormonal do nosso sistema endócrino, dentro desse gráfico no qual está indicado ali o hipotálamo, que é onde é a percepção
das emoções e a resposta do nosso corpo às emoções, né? Que eu já falei anteriormente. E aí a gente tem a questão aqui dos compostos, que são interessantes, né, no tratamento desse sistema endócrino, no tratamento para a regulação e para o bom funcionamento do sistema endócrino. Então, a gente está falando de linalol, que já foi muito falado, né, nessas nossas aulas, do limoneno, que já foi muito falado nas nossas aulas, e outros compostos que têm essa ligação com o sistema endócrino. Vamos lá. O sistema endócrino é composto por glândulas e tecidos que produzem e secretam os hormônios, que, olha lá, gente, agem como mensageiros químicos que podem viajar pela corrente sanguínea e interagir com alvos celulares dentro de um determinado tecido para regular a sua atividade. Então, é um conceito, né, mas que traduz o que a gente já falou anteriormente sobre essa função do óleo essencial em nível celular. O que acontece? Você inala um óleo essencial que apresenta linalol e limoneno na sua constituição. Ele auxilia o sistema endócrino a produzir o hormônio, secretar o hormônio dopamina, que dá a sensação de prazer, né? Então, a gente tem cientificamente já muito conhecimento, né, que é capaz, então, de fazer indicação daqueles óleos essenciais em especial para aquela necessidade, tá? Então, o cérebro é um centro endócrino, abrigando importantes estruturas geradoras de hormônio, como glândula pituitária, glândula pineal e hipotálamo. Apetite, ciclos de sono e emoções são apenas de alguns dos processos regulados por essas três glândulas, por sua vez, produzem seus respectivos hormônios, né? Promover respostas endócrinas saudáveis beneficia a sua saúde como um todo. Como nós estamos falando de emoção, né? Então a gente pensa assim, bom, eu preciso pensar se eu estou com um problema emocional, eu preciso ver, né, se ele é o perfil dele é mais ansiedade, estresse ou depressão, e verificar qual que é o hormônio que está desregulado, que está linkado a essa doença, né, ou esse sintoma, e aí buscar um óleo essencial que tenha aquele princípio ativo que auxilie a regular esse hormônio, né? Então, estou com falta, aqui, por exemplo, a gente poderia falar também não só do emocional, né, mas de outros hormônios também, porque a gente está falando do sistema endócrino como um todo. Mas falando do emocional, vamos lá, inale o óleo essencial que contém linalol para ajudá-lo a relaxar. Então, se o seu problema é ansiedade, estresse, então busque os óleos essenciais que têm como composto majoritário linalol e para fazer o tratamento de estresse, né? Então a gente olha para a demanda, olha para o perfil emocional da pessoa, para o sintoma físico, para o perfil emocional da pessoa e busca o óleo essencial que tem aquele composto, princípio ativo, que vai auxiliar na regulação daquilo que está em desequilíbrio, ok? Aqui, né, a gente vamos falar deles, aqui abaixo a gente já tem a imagem de alguns dos produtos que vem nesse kit emoções, e aí a gente fala aqui, né, do Clarisage e Claricalme, que ajudam, né, a regular as questões dos hormônios femininos, a tratar desequilíbrios relacionados a TPM, desconfortos do período menstrual e tudo mais, tá? Então, falamos um pouquinho do sistema endócrino, do sistema nervoso, né? A gente tem alguns compostos químicos que atuam na sua regulação e na sua proteção, como beta-carofileno, acetato de bromila, alfa-pineno, carvacol, linalol novamente, tá? E aí algumas informações a mais sobre o sistema nervoso, né? As células nervosas do nosso corpo coletam informações sensoriais, transmitem esses sinais à medula e ao cérebro. Então, a gente obtém os sinais, transmite, eleva o cérebro responde. Essa informação é passada por impulsos elétricos, produz a bioquímica, né, dos neurônios vai produzir os neurotransmissores, que também a gente falou em algum momento e nas aulas que a gente fez anteriormente, que foi uma palavra-chave muito usada na convenção do Dr. Dave, que trouxe muita informação das novidades científicas sobre o papel dos óleos essenciais nos neurotransmissores, né?
Então, o seu sistema nervoso está diretamente envolvido na função fisiológica mental saudável. Por isso é importante promover respostas saudáveis do sistema nervoso. Pesquisas mostram que certos constituintes químicos podem promover essas respostas saudáveis, como beta-caroteno, alfa-pineno e linalol. Bom, então se a gente está com um problema associado às emoções, né, vamos buscar trabalhar e regularizar o nosso sistema endócrino e o nosso sistema nervoso. Como? Buscando óleos essenciais que tenham esses compostos que nos auxiliem a trabalhar a regulação do nosso sistema nervoso endócrino, a produzir essas moléculas mensageiras, esses neurotransmissores que são benéficos para balancear com aquelas substâncias químicas que vieram sendo produzidas e acumuladas e o nosso corpo não conseguiu se livrar delas pela sua fisiologia normal. Então, a gente precisa, a gente fazendo uso estando em contato com os óleos essenciais, você vai estar absorvendo substâncias que vão te auxiliar a superar, né, essas questões emocionais. Aí aqui alguns óleos que são citados, que possuem grande quantidade desses compostos, copaíba, olíbano e lavanda. Alguns benefícios mentais e emocionais adicionais são demonstrados, né? Aqui, novamente, eu volto a citar esse livro. Então, o que a gente busca? Quando, Eliana, eu vou aderir essa nova opção de LRP, porque eu acho que, né, estou precisando trabalhar questões emocionais e eu já sei que o meu problema é causado por X e Y, né? Vamos supor, né? A pessoa já tem uma consciência do que está causando aquilo. Só que aí a gente tem muita coisa que pode ser beneficiada, né? Com esse trabalho emocional que os óleos essenciais podem nos auxiliar a fazer, tá? Então, vamos lá. Limpar memórias negativas, reduzir estresse, ansiedade, tensão, equilibrar a fadiga mental, elevar o humor, acalmar o sistema nervoso central, relaxar a tensão muscular, induzir ao sono repousante, revigorante, revigorar os sentidos, aumentar os sentimentos de coragem, de determinação, promover um efeito catártico, que é liberar emoções presas, né? Aquela pessoa que não consegue expressar as emoções, que vem guardando isso às vezes por anos, apoiar a correção e expressão do DNA. E aí, pensando nisso, né, em todo esse aparato do nosso bem-estar emocional, a esses tópicos, assim, eu gostaria de abranger tudo, né? Eu não sei exatamente o que está causando, ou eu acho que está causando X, que o que está causando essa minha ansiedade é XY, mas às vezes tem coisas mais profundas a serem trabalhadas, né? Então, pensando nisso, foram montados esses kits. Como eu falei, né, se alguém quiser uma informação de como funciona exatamente, né, como fazer o pedido, como fazer o cadastro ali para receber esses kits com esse desconto, depois a gente auxilia, a gente fornece o material, que tem tudo explicado, e se for preciso, né, a pessoa pode entrar em contato pessoalmente também. Mas vamos lá. Como eu falei, são 3 meses, e é uma coleção, né? Uma coleção de produtos, tem óleos essenciais já diluídos, né? De uso tópico, tem o óleo essencial puro, e aí alguns outros produtos, né? No caso aqui, também vem o loção para as mãos da Citrus Bliss. No primeiro mês viria, então, o Adaptive, que é um mix calmante, o Balance, 15 ml, a Lavanda Taut, Clare Calme, o Peace, 5 ml, e o Citrus Bliss, loção para as mãos. No segundo, a gente pode notar aqui, né, que são alguns mix de óleos essenciais, e os outros, basicamente, são óleos com base floral. Então, florais, cítricos, e aí a gente tem os mix que têm as suas especificidades. Vamos falar só um pouquinho mais adiante deles. No segundo mês,
A gente tem o Share, que é um mix, um blend também para melhorar ânimo, melhorar a disposição. Elevation também, Serenity para melhorar sono. Não só sono, né? Ele é um mix de óleos essenciais calmante. O Siberian Fir, ou abeto siberiano, e o Wild Orange, 15 ml. Então, no segundo mês, a pessoa receberia esse outro conjunto de óleos essenciais. Novamente, aqui a gente verifica florais com cítricos, em sua maioria, e alguns outros aí que a gente vai ver o porquê deles estarem aí. No terceiro e último mês, quem estiver fazendo esse LRP com kit emoções vai receber a salva esclareia, 15 ml, a lavanda, que já tinha vindo na versão Taut, agora ela vem o óleo essencial, o cedro, o Adaptive, que antes tinha vindo na sua versão óleo essencial, agora vem na versão Taut, o Citrus Bliss, que é um mix de cítricos, e o cedro. Além do Calmer, né, que é a versão Kids, digamos assim, do Serenity, que tem esse objetivo calmante. Esses produtos todos, né, que chegariam na pessoa que fez o cadastro para o kit emoções, eles são basicamente, né, florais com grande quantidade de linalol, cítricos com grande quantidade de limoneno e herbais e resinas, que tem grande quantidade de beta-pineno e acetato de bornila. E aí são para o funcionamento do sistema nervoso e do sistema endócrino, tá? Então, gente, é um fechamento daquilo que a gente viu, né? Por que esse kit? Por que esses produtos? Porque eles têm os compostos químicos necessários para acalmar, para fazer uma regulação hormonal, para melhorar nosso humor, para trazer alegria, para trazer positividade. Então, esse foi o conjunto de produtos, né, pensados e que tem esses compostos químicos e todos os benefícios para o nosso bem-estar emocional. Alguns destaques, né, que eu gostaria de fazer. Maior parte desses produtos, maior parte não, digamos assim, um pouco mais da metade desses produtos já foram apresentados nas aulas anteriores. Alguém hoje perguntou sobre, não, você vai falar do balance, então, né? Se é sobre aula sobre emoções, eu vou falar sobre o balance. Sim, nós vamos falar sobre o balance. Está até aqui, né? O balance, ele é tão importante porque ele tem linalol, beta-pineno, acetato de bornila. Ele é o blend do aterramento. Já tem uma aula que falou, acho que eu sempre juntava 2 ou 3 produtos, mas eu falei a aula só do balance, né? Porque ele, inclusive, é um dos meus xodós, é um dos mix de óleos essenciais que eu mais utilizo, que eu mais gosto, tá? Então, a gente tem uma aula gravada falando especificamente desse produto. Eu vou falar aqui um pouquinho mais, eu trouxe o folder do Serenity, que ele se assemelha, né, às aplicações dele, às indicações ao Calme, e o Calme ele vem na versão Taut já para ser utilizado nas crianças, que eu sou apaixonada, que eu também, quem me conhece, é uma das primeiras coisas as quais eu comento, é sobre como o Calme, ele é maravilhoso para ser utilizado com as crianças, e o Adapt também, que o Adapt me salvou, assim, ele foi muito útil para mim, em um momento de muito estresse, e ele é extremamente, para mim, né, para minha fisiologia, para o meu corpo, ele é extremamente calmante, porque ele tem uma grande quantidade, uma combinação aí, que para mim ficou perfeita, de linalol, limoneno e beta-carofileno. Gente, beta-carofileno é vida, tá? Copaíba é vida. Hoje eu estou utilizando copaíba. Tem uma aula que fala só sobre isso, né? Que entra bem especificamente no beta-carofileno e na sua poderosa atuação no nosso sistema nervoso, tá? E aí, vamos lá. Só para trazer aí esses detalhes desses 2 blends que são incríveis, tá? O Adaptive e o Serenity. Bom, o Adaptive, ele tem como composição, né? Lavanda, alecrim, neroli, magnólia, wild orange, spearmint e copaíba.
Talvez por isso, né, que eu falei com vocês que, ó, copaíba, que é uma coisa fantástica, com seu beta-caroteno, a lavanda e outro cítrico, alho orange e outros compostos ali, outros óleos essenciais, que são uma combinação que é o mix anti-estresse, equilibrante, né, e anti-estresse, sei lá. Ele ajuda você a se sentir mais confortável em momentos de insegurança, em novos ambientes, em situações como, por exemplo, um grande evento, uma importante reunião, excelente para afastar sentimentos de medo do futuro, medo de falhar, de não ser bom o suficiente em comparação com os outros. E por aí vai. Tem uma aula toda só do Adaptive, o material que eu tenho, não fui eu que dei, né? Mas assim, o material que eu tenho arquivado aqui, foi uma outra pessoa, uma outra consultora que disponibilizou, que fala, né? Porque a gente está falando de uma junção de óleos essenciais extremamente poderosos, né? E que tem funções bem diferentes entre si. E ele é, né, conforme eu falei, ele é muito, para mim, né, principalmente, foi muito intenso, muito poderoso, né? Veio na hora certa para trabalhar a coisa certa, né? O Serenity, então, que aí ele tem como sua versão Kids, né, o Calm, que também vem nesse kitzinho emoções no segundo mês, se eu não me engano. A indicação dele, sedativo, relaxante, insônia. Então, aquelas pessoas que estão com problema de sono, né? Geralmente, né, tem uma indicação batata. Ah, estou usando Serenity, o sono está sendo outro. Mudei minha vida, porque quando a gente tem dificuldade de sono, né, tudo é desregulado. Porque até aquilo que o nosso corpo poderia fazer em benefício, né, da gente, ele não consegue fazer se a gente não descansa, se a gente não tem um repouso significativo, um repouso edificante. Então, o nosso sono é uma das coisas mais importantes, a qualidade do nosso sono. Por isso, a recomendação desse mix de óleos essenciais e a sua eficiência também, né, no trabalho, então, do bem-estar emocional como um todo. Ele vai auxiliar no sono e isso vai gerar o bem-estar emocional como um todo. Então, promove sono reparador, diminui o sentimento de tensão, acalma as emoções, trabalho de TDAH, crises de ansiedade, tranquilizante, mudanças de humor, alivia a tensão muscular, promove sentimento de paz, hiperatividade, fadiga mental, ranger de dentes, bruxismo, né? E possui um efeito poderoso para o coração. Pode acalmar sentimentos de hostilidade, medo, raiva, ciúme e ressentimento. Ajuda os indivíduos a perdoar os outros pelos erros e comportamentos dolorosos. Ajuda a curar feridas emocionais do coração para que o amor possa fluir livremente. Eu até gostaria de falar sobre mais produtos, né? Mas eu achei mais importante trazer para vocês essas informações sobre como o conjunto deles atua, né? E gostaria de trazer uma reflexão agora aqui no final, para que todos pudéssemos pensar sobre isso, né? Não sei se para vocês isso faz sentido, mas vamos lá. As nossas alterações de humor, elas frequentemente são percebidas como algo que foge ao nosso controle. Então, eu gritei, eu fiz né, eu dei uma resposta torta para alguém, eu cometi, né, em alguns casos, a pessoa que comete uma agressão, alguma coisa assim, parece depois que é como se estivesse passando um filme. Parece que não era a pessoa que estava lá, que foi uma reação que veio do ambiente, foi uma ação de agentes exógenos e aquilo aconteceu, né? Então, fugiu ao controle, como se fosse uma atitude reativa e impulsiva. Como se fosse, não. São geralmente atitudes reativas e impulsivas. O impacto químico das nossas emoções, ou seja, raiva, decepção, estresse, se traduz em moléculas mensageiras exógenas que selecionam os nossos estados de ânimo. Então, a gente recebe um estímulo e aquilo gera a gente uma reação, né? Então, ação e reação. A gente recebe uma ação, a gente reage.
É por isso que quando a gente fica emocionalmente insatisfeito, a gente busca alguma coisa. Se a gente não pode atacar ou fugir, a gente vai para o outro lado. A gente busca um alimento, um açúcar, a cafeína. Algumas pessoas buscam alguma droga, ou elas precisam tomar uma medicação. Ah, hoje eu não estou bem, eu vou ter que tomar um calmante, seja ele fitoterápico, né, enfim. A gente passa a interagir com algumas pessoas ou deixa de interagir com algumas pessoas, né? Então, a gente modifica as nossas relações, modifica as nossas interações, fazemos algumas coisas que gostaríamos de fazer ou deixamos de fazer, algumas que a gente gostaria. Temos determinados comportamentos para que essas moléculas mensageiras se liguem aos receptores e produzam hormônios e substâncias que nos possam dar prazer químico. Que o nosso corpo busca isso, né? É o que o nosso corpo, biologicamente, a gente quer, né? E se pudéssemos usar esse conhecimento que a gente tem agora, depois de ter assistido essa aula, para escolher o estado de espírito que a gente quer, sem buscar por uma substância ou por um hábito nocivo, ou por um alimento que nos faça mal, né? Mas, pelo contrário, escolhendo substâncias naturais, que são capazes de proporcionar fisiologicamente essa emoção ou sensação. Então, a gente tem opção, né? A gente pode fazer escolhas melhores. E aí eu volto lá nas primeiras aulas que eu dei, sobre a mudança dos hábitos, sobre as nossas opções de escolhas, né? Com os óleos essenciais, a gente tem a capacidade de direcionar o nosso próprio tráfego emocional, né? Então, esse seria o fechamento do que eu trouxe para hoje, né? Sobre as emoções. Se você ficou com alguma dúvida sobre os produtos especificamente, ou esperava, né? Ah, eu gostaria de saber mais sobre os produtos nessa aula, faça, né? Eu, né, falei com vocês que já tem maior parte dos produtos a gente já fez uma aula explicando, e caso ainda tenha dúvida, pode entrar em contato, tá bom? Entre em contato com quem te convidou para essa aula, entre em contato comigo, com a Gabi, e nós estamos à disposição.